Olá, eu sou o Rio Pena e esse é o Escuta Primeiro, um podcast onde você vai poder descobrir como que a habilidade de escutar pode fazer com que você influencie pessoas, produza mais e viva melhor. Esse é o primeiro episódio, o episódio piloto, então desde já eu te agradeço por estar aqui comigo nessa primeira tentativa, sabendo claramente que tem muita coisa para melhorar ainda, mas obviamente confiante de que a gente vai ter muita coisa legal para falar, não só porque eu vou trazer aqui ferramentas práticas e princípios que podem ajudar com isso, mas também tem uma série de convidados que vão trazer perspectivas surpreendentes em relação à escuta, desde artes marciais, neurociência, psicologia, economia comportamental e por aí vai. Esse podcast é produzido em parceria com a Let's Media e fique agora com o episódio piloto. Qual você acha que foi a maior invenção da humanidade de todos os tempos? Qual foi a invenção que tornou a gente, os seres humanos, um bicho diferente dos outros animais? Tem gente que acha que foi o fogo, tem gente que acha que foi a roda, tem gente que acha que foi as armas, tem gente que acha que foi a internet. Eu acho que não foi nenhuma dessas. Mas antes de falar sobre qual eu acho que foi, queria te convidar a ir voltando no tempo até a gente encontrar essa invenção. Então imagina a sua vida hoje, só que a gente vai retirando algumas coisas aos poucos. A gente retira o seu celular, que é por onde você deve estar assistindo esse vídeo, tira o seu computador, que pode ser uma outra opção, tira a internet, tira a energia elétrica, tira os carros, tira os aviões, tira a água encanada. Só aí a gente já voltou uns 200 anos no tempo, mais ou menos. Agora tira as máquinas, mesmo as mais rudimentares. A gente já voltou provavelmente uns 400, 500 anos. Nesse momento a gente está dependendo basicamente de agricultura e a gente está dependendo basicamente de uma sobrevivência feudal, medieval, ou como você queira chamar. Então vamos tirar essas coisas também. Tira a agricultura e, na verdade, tira até o conceito de casa. Voltamos a ser bichos nômades, que vivem de caça, que vivem de pesca, que vivem do que encontram na natureza enquanto caminham por aí. Ainda assim, esses bichos, nós, muitos milhares de anos atrás, tínhamos algumas coisas que a gente continua tendo. A gente tinha rituais, a gente tinha cultura, a gente transmitia informação. E tudo isso foi possível porque foi nesse momento em que a gente criou uma invenção absolutamente única, que para mim é a maior de todos os tempos, que foi a linguagem. Com a linguagem, a gente conseguiu transmitir informações, coordenar a caça, saber quem vai cuidar das crias, quem vai cuidar da casa, criar o conceito de casa, criar, na verdade, o conceito de qualquer coisa, porque até então a gente nem tinha definições do que era o quê. Foi só a partir da linguagem que a gente conseguiu transmitir essas informações, se conectar, porque era o instinto básico do ser humano, que, na verdade, qualquer outro animal tem, mas que a gente teve uma habilidade extra, que foi de conseguir sobreviver utilizando daquilo que é intangível. E junto com depois a criação da escrita, a gente conseguiu criar uma coisa que é única em todos os seres vivos da face da Terra, que é continuidade e progresso. A gente conseguiu transferir informações mesmo com a ausência dos seres que estavam ali. Então, a partir do momento que eu pude escrever, eu pude deixar registrado aquilo que eu achava que era importante, uma pessoa que vinha depois de mim poderia fazer algo com isso também. E a partir disso a gente pôde fazer uma coisa que sem a linguagem a gente jamais seria capaz de fazer, que é imaginar. Quando a gente começou a dar nome às coisas, a gente também foi capaz de imaginar como essas coisas podem ser dentro da nossa mente. Isso permitiu a gente criar, planejar, implementar e fazer aquilo que a gente antes não conseguia fazer. Muita gente vai dizer que foi quando a gente começou a criar um mundo ao nosso redor, ou muita gente vai dizer que foi quando a gente começou a destruir o mundo ao nosso redor. Mas acho que esse é um paradoxo que vale a pena ser sustentado enquanto a gente segue nessa conversa aqui. Então, basicamente, se você olhar ao seu redor, tudo que existe, que foi construído por nós, seres humanos, começou com uma palavra, começou com um conceito, começou com alguém tentando imaginar alguma coisa. O problema é, isso se tornou tão abundante pra gente que a gente, às vezes, não percebe o poder que isso tem. Na verdade, seria como se você chegasse para um peixe e perguntasse o que ele está achando da água. Ele provavelmente diria, que água? É algo tão comum, tão presente, que a gente ignora que ela é uma coisa e a gente é outra. Ou, assim como o peixe na água, ela é algo no qual a gente está absolutamente imerso. Isso me fascina buscar entender como que a gente pode utilizar a linguagem de uma forma melhor, dado que a gente ignora ela tanto, dado que ela é tão subestimada e que a gente acha que a gente é bom no uso dela. E esse fascínio, na verdade, me levou a querer pesquisar um pouco mais sobre como que nós interagimos uns com os outros. E há um tempo atrás eu decidi me mudar para Londres e fazer um mestrado na área de prosperidade para entender como que a maneira como a gente interage faz a gente prosperar. E antes de mergulhar nisso, acho que vale a pena dizer que essa não é uma pesquisa simples.
Eu pesquisei muita coisa em economia, política, filosofia, matemática, para tentar entender como que a maneira como a gente convive, colabora, trabalha uns com os outros, faz as coisas funcionarem para melhor ou para pior. E foi difícil entender o que de fato estava direcionando. E quando eu estava quase desistindo dessa pesquisa, ou na verdade achando que ela seria muito menos do que achei que ela seria capaz de fazer, eu decidi fazer uma coisa que eu não assisto fazer porque eu não faço muito, que é assistir um reality show. Mais especificamente, eu fui assistir Pesadelo na Cozinha, do Jacquin, que acho que muita gente já deve ter assistido também. Para quem não assistiu, basicamente, o Jacquin, que é um chefe muito renomado, ele vai até restaurantes simples e ajuda as pessoas a transformar aquele restaurante, a melhorar aquele restaurante, que ele seja um negócio melhor para os seus donos. Ele vai mexer no menu, ele vai mexer no layout do restaurante, ele vai mexer na maneira como as pessoas atendem e fazem o serviço. Mas uma coisa que me chamou a atenção assistindo 1, 2, 3 episódios é que em todo final de episódio ele percebia que o maior problema era a qualidade do relacionamento entre as pessoas que trabalhavam no restaurante. Ou seja, não era o talento dos cozinheiros ou o comprometimento dos garçons ou quão dispostos os donos estavam a fazer isso, mas era a maneira como eles interagiam. Então ele terminava sempre fazendo uma atividade de equipe, levava os funcionários do restaurante para fazer rafting, para ver uma orquestra e aprender como que uma orquestra se coordena. E foi quando eu comecei a assistir alguns desses episódios que, além de gostar de cozinhar, que eu me dei conta que tinha algo ali que encaixava em toda essa pesquisa. Porque a pergunta que me fiz foi, se um restaurante perde receita ou pode até falir pela má qualidade da interação entre as pessoas, quanto que o Brasil não perde PIB? Ou quanto mais felizes as pessoas não poderiam ser se interagissem melhor umas com as outras? E foi aí que eu percebi que era isso que eu tinha para pesquisar. E essa pesquisa, que tinha como pergunta principal como habilidades interpessoais afetam a prosperidade de indivíduos, negócios e nações, se desdobrou e a partir daí tudo fluiu. Enfim, eu vou poupar você do linguajar acadêmico e ir direto ao ponto. O que eu descobri é que a habilidade que mais consegue prever se uma pessoa ou um negócio ou até um país vão prosperar é a habilidade de escuta. Alguns dados ajudam a ilustrar como isso faz sentido. O primeiro deles tem a ver com produtividade. De forma muito simples, você mede a produtividade de um país comparando o quanto que o PIB cresceu versus quanto que as horas trabalhadas cresceram. Vou simplificar mais ainda e imagina você mesmo. Imagina que você trabalha 10 horas para ganhar R$10. Depois você trabalha 20 horas para ganhar R$20. Até então, cada hora trabalhada adicionou R$1. Mas imagina que você trabalha 10 horas para ganhar R$10 e depois você trabalha 20 horas para ganhar R$11. Você começa a se perguntar se está valendo a pena, não é? E, na verdade, é mais ou menos isso que está acontecendo no mundo atualmente. Se você for olhar quase todas as economias do mundo, uma pesquisa de 2022 mostrou que, em quase todas elas, a quantidade de horas trabalhadas cresceu mais do que o PIB gerado, mais do que a riqueza gerada pelos países. E é engraçado pensar nisso, né? Se a gente hoje tem o que não tinha talvez há 20, 30 anos atrás, com a internet, com comunicação rápida, com acesso à informação e a conhecimento, não era para a gente estar mais produtivo? Mas a gente está menos. Bom, guarda isso por enquanto. A segunda coisa tem a ver com a maneira como as pessoas estão se relacionando com o trabalho. Só para você ter uma ideia, entre 2020 e 2024, a quantidade de pessoas afastadas do trabalho por transtornos mentais no Brasil saiu de 90 mil pessoas para 450 mil pessoas. A gente está falando de um aumento de quase 5 vezes na quantidade de pessoas que foram afastadas por questões como depressão, ansiedade, burnout, dentre outros. Tudo isso, para mim, se conecta com uma coisa que eu sempre escutei crescendo, que foram as pessoas dizendo, nossa, é muito difícil lidar com gente, ou é muito difícil lidar com mão de obra. Mas a minha pergunta é, nesse contexto, quanto está custando para a gente não saber lidar com gente? A resposta ela é bem mais surpreendente do que eu achei que poderia ser. Uma pesquisa feita no Brasil no ano passado descobriu que só nessa parte de pessoas afastadas por transtornos mentais, o prejuízo para as empresas no Brasil totalizou 400 bilhões de reais. Isso significa, botando em perspectiva, 5% do PIB. 5% do PIB é muita coisa. Pode parecer que não. Mas se um país cresce 5% de um ano para o outro, é um crescimento nível China.
A gente todo ano perde um crescimento nível China simplesmente porque a gente não sabe lidar com o trabalho e a gente não sabe lidar com as pessoas que estão trabalhando. E isso também cai na conta das lideranças. Globalmente, isso chega a somar $1 trilhão por ano perdidos em produtividade simplesmente por questões relacionadas à saúde mental. Mas a pergunta é, como que a gente muda isso? E essa descoberta foi que escutar é a chave, é a infraestrutura da prosperidade. Porque no final das contas, talvez você esteja pensando assim, poxa, mas que resposta simples e vaga, né? Escutar é algo que vai fazer tanta diferença assim. É possível que faça sentido o que você está pensando. Então a gente pode, na verdade, desdobrar isso e, na verdade, eu posso te oferecer 2 pontos de vista. O primeiro deles é o seguinte, quando você pensa em pessoas ou negócios de sucesso, quais são suas métricas? Uma coisa que eu fui perceber é que, estudando prosperidade, tudo tem um preço, ou como a gente chama na economia, tem um trade-off, e ele envolve a escuta. Por exemplo, você pode ter um negócio altamente lucrativo, que gera retornos maravilhosos para os donos, para os acionistas, mesmo sem as pessoas terem capacidade de escuta dentro daquela organização. O preço disso? Altos custos, de vários tipos. Ou a empresa vai ter que gastar muito para supervisionar todo mundo, porque o engajamento vai estar baixo, ou ela vai ter que pagar salários altíssimos para as pessoas quererem trabalhar em empresas onde elas não são escutadas, ou elas vão ter que gastar muito dinheiro para demitir e recontratar pessoas continuamente. Na economia isso tem um nome, custo de transação. É o custo que você tem relativamente invisível para fazer um negócio operar. Isso gerou um Nobel de Economia, na verdade, muitos anos atrás, por Ronald Coase, que descobriu que os custos de transação têm uma relação inversa com o nível de confiança entre as pessoas. Basicamente, quanto mais eu confio em você, menos custos como esse a gente vai ter. Explicando de forma ainda mais simples, se você me vende uma bicicleta e eu te conheço e confio em você, eu não vou fazer um contrato. Eu vou falar para você, me dá a bicicleta, eu te pago semana que vem. Se eu não te conheço ou não confio em você, você vai me vender a bicicleta? Vai, mas você vai pedir para eu assinar um contrato. Para fazer esse contrato, você vai ter que gastar dinheiro com advogado, eu também, a gente vai ter que perder tempo, tudo isso porque a gente não confia um no outro. Isso para dar um exemplo bem prático de como que um custo de transação está inversamente relacionado com confiança. E o engraçado é, confiança tem a ver com a maneira como a gente escuta, tem a ver com como a gente utiliza a linguagem. Um segundo ponto de vista é o da complexidade. Porque a maioria dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, eles têm uma natureza complexa. O que isso significa? Significa que a relação de causa e efeito ela não está fácil de perceber. Significa que a gente não tem só uma causa para um efeito específico, e significa que você provavelmente vai ter que depender menos de especialistas, que são muito bons em alguma coisa, e mais de colaboração, porque você vai precisar colocar várias pessoas com inteligências diferentes para interagir. E, mais uma vez, se elas não sabem se escutar, elas não vão trabalhar bem juntas. Então, basicamente, quanto mais complexos os desafios com os quais você trabalha, mais necessária é a escuta. Eu estou falando de prosperidade, mas talvez você se pergunte o que significa prosperar, né? E o que prosperar tem a ver com escutar e que horas essas coisas vão de fato se conectar. Para poder fazer isso, eu vou trazer um nome que você provavelmente já deve ter escutado por aí e que durante a minha pesquisa foi muito utilizado, que é o do Adam Smith. Quase todo mundo conhece o Adam Smith como o pai do liberalismo econômico, né? Ele escreveu Riqueza das Nações. E a frase central que deu toda essa ideia de liberalismo econômico diz o seguinte: não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro ou do açougueiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Ou seja, em outras palavras, o que a gente entendeu disso até a criação da economia clássica e moderna é que cada um cuida do seu e isso vai fazer dar certo para todo mundo. Só tem um problema. Essa é só metade da obra do Adam Smith e é por isso que tem tantas questões e tantas discussões relacionadas ao porquê que isso funciona ou não funciona. O que a gente ignora é que 17 anos antes de escrever A Riqueza das Nações, o Adam Smith escreveu um outro livro chamado A Teoria do Sentimento Moral. E tem uma parte desse livro que eu quero ler para você que vai mostrar como que as ideias dele eram uma moeda de dois lados. E ele diz o seguinte: por mais egoísta que o ser humano possa ser considerado, há evidentemente em sua natureza alguns princípios que o fazem interessar-se pela sorte dos outros e considerar a felicidade deles necessária, embora nada obtenha dela além do prazer de vê-la. Para quem não percebe, o Adam Smith escreveu sim sobre o como que cada pessoa age a partir dos seus interesses, mas ele também descreveu numa outra obra que é da essência humana a capacidade de ter empatia uns pelos outros. De que é da essência humana querer ver a outra pessoa se dar bem. E a gente ignora isso completamente
quando na verdade essas duas coisas são muito complementares. Tem uma outra coisa que ele fala que é o seguinte: nada agrada mais do que observar em outros homens as paixões que sentimos em nós mesmos. Nada é mais desagradável do que observar a frieza de alguém diante de nossas aflições. Em outras palavras, a gente sente prazer ao ser compreendido, mas mais do que isso, a gente sente prazer ao compreender. E isso começa a mostrar pra gente por que o pai da economia moderna, de alguma forma, estava mostrando pra gente desde o início que tem alguma coisa relacionada à nossa capacidade de interagir uns com os outros como um vetor para criar a nossa prosperidade. Mas ele vai ainda além, ele diz: para que a sociedade prospere, é necessário que existam laços que unam seus membros. E esses laços são feitos de afeição, de estima mútua e da capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, olha que interessante. O mesmo pensador que fundou as bases do capitalismo moderno dizia que sem escuta mútua e consideração pelos sentimentos alheios, a sociedade simplesmente não subsiste. Esse entendimento muda tudo. A escuta, ela não é um favor que a gente faz uns para os outros. Ela, na verdade, é uma inteligência relacional. Ou, como eu gosto de colocar, você ter uma boa capacidade de escuta não é uma questão de benevolência, é uma questão de inteligência. Para colocar isso num exemplo ainda mais prático, e ainda no campo da economia, mas sem necessariamente usar nada muito complicado, dentro da teoria dos jogos existe uma coisa chamada o dilema dos prisioneiros. Basicamente é o seguinte: imagina que você e uma outra pessoa cometem um crime, vocês são presos, só que vocês vão ser investigados, são chamados separadamente para uma sala, e a questão é: se você confessar e o seu amigo, na hora que for chamado, também confessar, vocês vão pegar 4 anos de cadeia, cada um. Se você não confessar e seu amigo confessar, você está solto e seu amigo pega 10 anos de cadeia. E se nenhum de vocês confessarem, cada um de vocês pega 1 ano de cadeia. A pergunta é: o que você faz? Mas vamos trazer isso ainda mais para a realidade, para um exemplo ainda mais real. Imagina 2 colegas que trabalham juntos ao longo de vários projetos numa determinada empresa. Ao final de cada projeto, o chefe chama cada um e pergunta: quem foi o responsável por essa entrega? E vai ser o seguinte: nesse momento você pode escolher 2 coisas. Assumir o crédito sozinho, mesmo que a outra pessoa tenha contribuído, ou dividir o mérito, reconhecendo que o trabalho foi feito em parceria. E o que acontece em cada cenário é: se os 2 dividem o mérito, o chefe vai falar assim: a equipe funcionou bem, os 2 vão ser recompensados, cada um ganha um bônus de R$8.000. Se uma pessoa assume o crédito sozinha e a outra fala que foi em grupo, a que assumiu o crédito sozinha, a egoísta da situação, vai ganhar R$10.000. E a que disse que foi em grupo vai ganhar só R$2.000. E se os 2 disserem que fizeram sozinhos, cada um vai ganhar R$4.000. Qual é a forma mais inteligente de atuar? A forma de responder isso não é olhando para um projeto, é olhando para 10 projetos. Se você, ao longo de 10 projetos, ambos sempre dividirem o mérito, ao final cada um vai ter R$80.000. Se cada um puxar o mérito para si sozinho, vai ter R$40.000. E se uma pessoa tiver o crédito sozinha, enquanto a outra diz que foi em grupo, uma vai ter R$100.000, a outra vai ter R$20.000. Só tem um problema: ninguém vai fazer 10 vezes sozinho o ato de dizer que foi em grupo se ela perceber que a outra pessoa está ganhando mais. Em outras palavras, se eu percebo que você tenta me prejudicar, eu vou te prejudicar de volta e nós 2 vamos sair perdendo. Se eu percebo que você tenta fazer nós 2 ganharem, eu também vou fazer isso e a gente sai ganhando. Essa é a explicação matemática para aquilo que a gente chama de relação ganha-ganha versus relação perde-perde. Então, o que é interessante aqui é que a matemática mostra para a gente que no longo prazo é muito mais vantajoso colaborar do que competir. Mas o que é uma colaboração se não fruto de uma boa conversa? O que é, na verdade, trabalhar em conjunto se não a capacidade de interagir bem? E o que é interagir bem e ter boas conversas se não a capacidade de escutar melhor? E é por isso que esse podcast se chama Escuta Primeiro. Ao longo dos episódios de cada temporada, o que a gente vai trazer aqui são formas de você perceber como que escutar o diferente, como que escutar de uma maneira diferente pode fazer você influenciar melhor as outras pessoas, produzir mais, ser mais produtivo e viver melhor. E acho que são 3 coisas que normalmente todo mundo está querendo. O ponto-chave aqui é a maneira como a gente oferece a nossa escuta comunica para outra pessoa se ela está segura ou não para colaborar com a gente, para interagir com a gente, para trabalhar com a gente. E tem pouco que a gente pode tentar fazer para influenciá-la, se não mudando a maneira como a gente escuta ela. A gente vai explorar isso mais a fundo, mas de forma simples para a gente sair daqui com algo mais prático. Na próxima conversa que você tiver, você pode se perguntar uma coisa: eu estou nessa conversa escutando para me defender
ou escutando para aprender. Você provavelmente vai entender um pouco disso sobre essa teoria dos jogos ou do perde-perde, do ganha-ganha, simplesmente quando você se percebe em um desses dois lados, mas que a gente vai poder explorar muito mais ao longo dos próximos episódios. A boa notícia é que escutar pode ser aprendido, que aqui a gente vai poder compartilhar princípios, ferramentas, práticas, para que você possa imediatamente, durante cada episódio, ao final de cada episódio, testar novas formas de escutar as pessoas ao seu redor, seja no trabalho, seja na sua vida como um todo, para que você possa, mais uma vez, descobrir como que a escuta te ajuda a influenciar pessoas, produzir mais e viver melhor. Nós, humanos, fomos inteligentes o suficiente para criar a linguagem. Agora a gente precisa ser inteligente o suficiente para utilizá-la de forma eficaz. E essa jornada que quero te convidar a seguir aqui comigo. Se você está gostando do Escuta Primeiro ou aprendendo algo aqui nesse podcast, se inscreve e te convido a deixar um comentário, uma pergunta, que ao final do próximo episódio eu vou ter uma sessão só para poder responder essas perguntas e comentários que chegarem. E por fim, não menos importante, muito obrigado pela sua escuta.